Estimados internautas, saudações. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Espaço que vai ao ar todos os sábados pelas 14 horas, em formato de podcast, com o intuito de uma forma mais democrática e até certo ponto informal, descontraída, podermos produzir e partilhar conhecimento. Este programa é inspirado num modelo de gestão por competências chá, denominativo C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes, em que os líderes que nós atraímos para este espaço, eles dão-nos lições de liderança na base da sua própria trajetória, deixando ao conhecer que conhecimentos teóricos é que adquiriram, que habilidades ou competências, ferramentas é que adquiriram paralelamente ao conhecimento teórico para complementarem-se, e que tipo de atitudes, saber ser, saber estar, comportamentos que estão assentes no seu caráter é que forjaram para acomodar esse conhecimento teórico e conhecimento prático. A nossa ambição é o de contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade de líderes que sejam conscientes de que são líderes. Não basta só ter conhecimento sem ter essa consciência de que são um líder. Sejam também líderes responsáveis com as causas que perseguem e também com o papel que desempenham na influência direta aos seus seguidores, quer sejam clientes internos, quer sejam clientes externos, e também líderes que sejam empáticos uns com os outros e empáticos também com os seus liderados. A técnica que nós usamos como tal é a técnica da comunicação, Conversation that Engage, porque a comunicação está para a liderança, assim como a liderança está para a comunicação. Esta é uma das principais ferramentas que os líderes usam para poderem apresentar as suas ideias ou converter o pensamento sistêmico, o pensamento estratégico em ideias consistentes, sistêmicas, para que as pessoas possam compreender, engajarem-se e seguirem. Temos como líder convidado para o podcast de hoje Miguel Joia Santos, ele que é economista, pós-graduado em gestão bancária e de seguros, tem uma certificação internacional em gestão de projetos, em termos de ocupação profissional é Managing Partner da SBS, Service and Business Solutions, e também atua a nível do associativismo, nomeadamente a nível da Associação de Conteúdo Local, como presidente de um dos pelouros, e também a nível do CTA, como também um dos presidentes ou vice, se não me engano, de um dos pelouros também estratégicos. Miguel Joia, bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, bom dia ou boa tarde para quem nos vai estar a ouvir. António Sandy, pelo convite, é uma grande honra estar aqui para poder partilhar através do Communication Engagement, como disseste muito bem, um pouco da nossa experiência nas várias fases do nosso caminho de liderança e muitas vezes também de liderado. Portanto, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Miguel. Na tua trajetória de liderança, que é marcada por uma sede de busca pelo conhecimento, para a autossuperação, qual foi o programa, o curso, e quem foi este facilitador ou este formador que mais lhe marcou, e que neste contato esta experiência de formação ou de conhecimento é das mais elementares no trabalho que faz nos dias de hoje? Ok, muito bem. Sempre que eu executei tarefas para empresas, ou seja, como um colaborador das empresas,
essas empresas, esses empresários, os diretores dessas empresas, quando eu era contratado, sempre me consideravam como uma pessoa, como se já tivesse adquirido todo o conhecimento. Então, por incrível que pareça, foram poucas as vezes que as empresas onde estive que me forneceram conhecimento, ou seja, disseram, olha, o Miguel vai fazer aquela formação para melhorar o seu conhecimento, para depois fazer a entrega das atividades a que nós nos propomos que o Miguel faça. É incrível. O que me diziam é, estão aqui os processos, lê tudo, aprende sozinho e depois diz-me o que é que tu vais fazer em relação a determinadas áreas. Isso começou na minha primeira experiência profissional. Foi num estágio, já era emprego, no Banco Fomento ainda, onde comecei lá como um gestor da sociedade de corretagem BPI Dealer, e tive um contacto com a Bolsa de Valores, e disseram-me isso mesmo, está aqui os dossiês, lê, estão aqui o Boletim da República, os decretos de lei, como funciona. E portanto, nunca disse que não, nunca me condicionei a dizer não, eu não posso saber fazer porque preciso de uma formação, tenho que sentar numa sala de aula e tudo mais. Então, todas as formações de conhecimento que tive desde a licenciatura na área da economia, que hoje são um respaldo da minha atividade também, principalmente na área do associativismo empresarial, e que dão uma maior capacidade a entender o macro para depois aplicar ao micro. Então, todas as atividades de conhecimento foram sempre precedidas por uma sede de conhecimento individual. Portanto, começou com a licenciatura em Economia, passou pela necessidade de fazer corretamente e conhecer mais a gestão do setor bancário e dos seguros, porque os dois andavam de lado a lado, principalmente nas atividades de banca seguros. Percebi imediatamente, quando estava a trabalhar em Moçambique, que não havia esse conhecimento de banca seguros em Moçambique, e continua efetivamente a não haver. Eu costumo dizer que as seguradoras falam segurês e os bancos falam banquês, e portanto é preciso haver um pivô aqui no meio. Então todo este processo de aquisição de conhecimento tem a ver com o propósito altera-se, né, à medida que nós ganhamos também mais habilidades e mais informação das necessidades que o nosso mercado tem. Não é? Então, o conhecimento que foi obtido, e agora até posso falar das habilidades, foi misto. Tive alguns parceiros de negócio, diretores, que puderam partilhar muito conhecimento, por exemplo, na área de corretagem de seguros, com o Jorge Matonzi, me ensinou a fazer a corretagem de seguros, o beabá da corretagem de seguros. Depois outras pessoas que tiveram na área da banca, que foram partilhando o seu know-how. E aquilo que eu pude perceber é que, em determinado momento, a necessidade de conhecimento, principalmente na área da gestão de projetos, foi uma viragem. Eu passei a olhar todas as minhas atividades, a própria vida, como um projeto. Exatamente. Ok? Que tem um início e que tem um fim, e que tem que existir uma planificação em determinado momento da tua vida, e que tem que existir a execução do dia a dia, que mexe muito com as tuas atitudes do dia a dia para fazer a execução daquilo a que tu te propões nesse teu plano de vida ou projeto específico. E depois tem a fase de dizer o que é que eu já fiz, o que é que eu já alcancei, comparar com o período
anterior. Qual foi a margem de progresso, a margem de crescimento? Essa margem pode ser medida em termos monetários ou em termos qualitativos, qualidade de vida. A tua qualidade de vida melhorou, fizeste a tua família. Por acaso tenho uma família, tenho 3 filhos, tenho uma família que me dá um suporte absoluto e que compreende a minha forma de estar, que olha sempre para aquilo que é o meu propósito, sempre como um projeto. Okay? Então, em determinado momento, há sempre uma fase de identificar qual é que é o projeto que nós queremos fazer, como é que nós vamos fazer, executá-lo, porque os projetos têm que ser mesmo executados, monitorar, ver o que é que tu estás a fazer, que progresso é que estás a fazer, e depois dizer se vamos encerrar este capítulo, como por exemplo, estar num emprego e sair daquele emprego, abrir uma empresa e até encerrar aquela empresa, pode ser vender a empresa ou dar continuidade a outra pessoa que vai ser agora o diretor-geral da tua empresa e tu assumires uma posição já de acionista apenas das empresas. Portanto, o conhecimento que eu adquiri, tanto ao nível de conhecimento técnico na área da banca e seguros e depois numa área transversal que é a gestão de projetos, criou-me rapidamente uma visão da vida que me permitiu ser o que eu sou hoje e que não me arrependo neste momento daquilo que tem vindo a ser a minha progressão, quer a nível profissional, quer a nível pessoal, né? Porque uma coisa não existe sem a outra. Isso, excelente. Falou-nos aqui da questão do propósito, aliado a uma intenção e depois a sede do conhecimento. Implicitamente supõe-se que aqui há sempre uma forte conexão com o autoconhecimento. Este autoconhecimento periodicamente permite-lhe reposicionar-se e poder verificar que projetos, numa fase em que adquiriu esta competência transversal de gestão de projetos, que projetos abraçar, que projetos abrir mão, porque não se pode fazer tudo bem, né? Exato. Eventualmente existem alguns projetos prioritários mais que os outros. Qual é, nos dias de hoje, os critérios que usa para a priorização em termos de identificação e seleção de projetos mais estruturantes e outros que pode descartar ou transferir para outras pessoas ou criar equipes, por exemplo? Bem, houve aqui um volte-face. Eu em 2009 abri pela primeira vez a empresa, a SBS. E no período, e a empresa estava muito dedicada à área da consultoria, à área da formação, e percebi que não estava preparado. Então deu uma travagem e disse que não, vou voltar novamente ao mercado de emprego. Então eu voltei novamente à área dos seguros, que é uma área que eu tenho uma predileção, e portanto passando esse processo novamente de entrar novamente no setor dos seguros, percebi quais são as necessidades, o que é que está a acontecer no mercado. E em 2015 conheci o setor do seguro de crédito comercial, uma indústria que protege efetivamente as relações comerciais entre empresas. Quando uma empresa vende os seus produtos a crédito, ela está a dar confiança à empresa que comprou, porque vai pagar mais tarde. E eu encontrei ali uma oportunidade de identificar soluções de proteção de crédito entre as empresas para trazer em Moçambique, visto que já estava a ser feito noutros países e era uma indústria de muito sucesso. Por incrível que pareça, em 2015 vieram uns parceiros da África do Sul, a Credit Guarantee, e eles disseram: Miguel, infelizmente em Moçambique tu foste o único que abraçou esta oportunidade. Eu disse: não. Ou sou eu que estou completamente errado, ou então todos os outros estão errados. Então eu disse: não, eu acho que todos os outros estão errados. Eu vou assumir este desafio. Infelizmente
o país também segue as suas próprias vontades, tivemos algumas crises, inclusive aquela crise que mais prejudicou foi efetivamente a crise das dívidas ocultas. Então eu tive que parar e dizer, não, ok, vamos parquear o parking lot do seguro de crédito e vamos começar a trabalhar naquilo que efetivamente posso também ajudar, que é ajudar outras empresas a crescer. Ou seja, o meu propósito foi sempre que ou ajudava a crescer os meus clientes em encontrar uma solução, ou ajudava a crescer o meu patrão, neste caso a empresa onde eu estava a trabalhar, empreendendo lá dentro, sempre com soluções inovadoras, sempre criando riqueza e depois mesmo saindo lá, deixar lá o nosso ativo. Foi sempre algo, porque também levamos ativo quando saímos dessa empresa. Então, passei novamente, continuei na área de seguros, assumindo direções comerciais, direções de marketing na indústria de seguros, e em 2018 disse, não, vou voltar a ser empreendedor e a ser empresário. Ok? E surgiu na altura com um convite de uma seguradora local, a Britam, para implementar efetivamente o seguro de crédito comercial. Ou seja, uma coisa que começaste em 2015 e que achaste que estava parqueada, veio mais uma instituição que diz, não, afinal existe esta oportunidade de negócio em Moçambique que traz valor efetivamente ao mercado moçambicano. Eu aceitei e desenvolvi toda a estratégia comercial desse projeto. Mas desta vez com o poder de influenciar, já não como um empregado, mas sim como um empresário. E com a capacidade de colocar isto no mercado, estas soluções no mercado. Foi um projeto muito interessante que durou entre 2019, início de 2019 e até o ano passado, 2021, que não está encerrado, muito pelo contrário, passou para a fase, saiu do projeto e passou para a fase operacional do dia a dia, e por incrível que pareça, eu ganhei muito com esse projeto. E criei aqui umas habilidades adicionais e aumentámos ainda mais a nossa capacidade empresarial, e neste momento posso dizer que somos a única empresa de consultoria e corretagem de seguros que consegue, quando vou falar com um empresário, não falar de seguros, mas sim falar como é que eu posso ajudar essa empresa a crescer. Como é que nós já alavancamos o negócio dessa empresa através de soluções financeiras, de apoio a às suas necessidades, às suas estratégias de financiamento. Mas atenção, isto não surge do nada. Nós às vezes também temos que nos inspirar, não é? Então há um livro que é o Compound Effect, o efeito composto, do Darren Hardy, que eu tive a oportunidade de ler em 2018 e também de assistir a alguns vídeos que explicava exatamente a importância do esforço consistente, diário, de pequenas ações que podem criar o tal efeito composto da alavancagem. E o livro fala de duas opções. Aquela pessoa que tem um emprego e que ganha $5.000 e que consegue ganhar naquele ano $60.000, leva o seu rendimento, tem uma vida tranquila. E aquele que começa do nada, mas que tem a capacidade de a cada esforço mensalmente subir 10% do seu rendimento, do seu projeto. E eu fiquei apaixonado por aquilo, porque percebi que estava na altura de abdicar daquele rendimento constante, fixo, e que trazia aquele bem-estar imediato, por uma ausência de bem-estar imediato, e apostar no crescimento para que tenham um futuro melhor. Ou seja, a abstenção hoje, a abstinência hoje, serve sempre um propósito de ter uma melhor capacidade no amanhã. Isto é bíblico inclusivamente, não é? A questão da abstinência, não é? Então, sabemos que
o trabalho árduo, mais cedo ou mais tarde, será recompensado. Então eu abdiquei dessa... Obviamente abdicou toda a minha família, abdicou toda a gente à minha volta, não é? E às vezes é muito difícil para uma pessoa que já tem família formada abdicar desses benefícios imediatos em troca de um bem-estar futuro que é incerto. Então daí também o poder da família. A família é acreditar, não, Miguel, sabemos que vamos ter dificuldades, mas nós acreditamos que vais vencer e que nós vamos vencer juntos e que vamos contribuir, vamos estar juntos, não é? Então nem sempre todas as pessoas têm esta capacidade na vida. Na verdade, a nossa juventude, porque eu já não me considero jovem, já tenho 43 anos, já tenho um pouco de pedalada, a nossa juventude tem o chamado aquele pensamento micro-ondas, do imediatismo. Um jovem de 18, 20, 22 anos quer se comparar a um adulto de 50 anos. E quer ter o mesmo progresso. Aliás, nem quer ter o mesmo progresso, porque eles não conhecem o processo, não é? Quer ter um mesmo resultado sem fazer o esforço. Por isso é que há muitas... Agora há muitos formadores, não é? De riqueza, como ser milionário em 3 meses, não é? Como mudar a sua vida, ganhe dinheiro fácil. Não há nada fácil neste mundo. Se em algum momento uma pessoa que é, vamos dizer, vou dar um exemplo de um engenheiro de Minas, que tem um conhecimento muito específico e que em 10 minutos consegue ganhar a $100.000. Não é preciso, não vamos olhar para os $100.000 que ele ganhou, que ele está a ganhar. Vamos olhar para todo o percurso que efetivamente fez com que esse engenheiro ganhe em 10 minutos $100.000. E as pessoas, infelizmente, os jovens, as jovens, têm esta cultura de pensamento micro-ondas, não é? Deixa a semente no micro-ondas e quando abre o micro-ondas já está lá uma árvore. Não é possível. Então as pessoas têm que estar preparadas que a vida é um processo e é um projeto. E há de haver projetos que vão ser bem-sucedidos, mas a maioria vão ser mal-sucedidos. Então foi aqui que eu criei maior impacto. Quando eu disse, se calhar este esforço diário que eu estou a fazer vai criar alavancagem. E tu começas a sentir isso no teu dia-a-dia. Quando começas a perceber que o teu esforço diário, de 4 anos de esforço, 5 anos de esforço, começa a sentir resultados. As pessoas começam... E primeiro as pessoas até nem acreditam em ti, desacreditam-te, né? Pensam que és um ilusionista, não é? Mas felizmente as coisas têm corrido satisfatoriamente bem, apesar de todos os desafios de implementar coisas novas em Moçambique. O país infelizmente não tem apostado nos setores mais importantes, estruturantes da empresa, que é a educação. Isso, tudo que seja negócios na área de conhecimento levam o seu tempo a prosperar, porque nós o nosso conhecimento não trabalha sozinho, nós temos que trabalhar também com o conhecimento dos nossos pares, dos stakeholders, não é? Então acho que há sempre muito por fazer ainda, mas o propósito foi identificado. E o meu propósito não é eu enriquecer. O meu propósito é eu poder enriquecer os outros. Hoje em dia, poder fazer parte de um projeto, de uma empresa, e não é estar lá dentro, é mesmo como fornecedor externo. Poder ajudar um empresário a enriquecer, exatamente, a ganhar um contrato, a financiar um contrato através de soluções estruturadas, que é aquilo que nós fazemos, estruturadas de financiamento, é um prazer enorme.
Os empresários e as empresárias, quando vêm ter comigo a dizer: Miguel, eu tenho um contrato, preciso de apoiar, do teu apoio para financiar. A primeira coisa que eu pergunto: mas que género de contrato é assim? E a segunda coisa que eu digo é: parabéns, porque aquilo vem de dentro. Eu estou literalmente satisfeito pelo desempenho e pelo achievement que aquele empresário teve, e agora precisa daquele extra mile, que é poder ter a capacidade de financiar e executar o seu contrato e não morrer naquela primeira garrafa de champanhe que foi a adjudicação do contrato. Portanto, é mais ou menos isto, não é? Excelente. Miguel, eu lembro-me, já faz muitos anos, conversei contigo certa vez e marcou-me as palavras que eu vou dizer a seguir, e conversávamos, não sei qual era o objeto, mas tu disseste-me assim que nós sabemos viver com pouco, ou é importante saber viver com pouco. E há bocado estiveste aqui a ensinar-nos da magia que trouxe do post em termos de percepção futurística, quando leste o livro Compound Effect. E disto resulta que nos dias de hoje assumes como uma missão agregar valor, enriquecer as outras pessoas. Gostava assim de saber qual é neste progresso, nestas metamorfoses. Na verdade, elas apontam para esteve muito bem agora a mencionar, e consigo rever nestas palavras, nessa escatologia, quando falou da questão de agregar valor aos outros. Qual foi o salto quântico que tiveste na idade dos 40? Se este livro leste em 2018, estavas aos 38 mais ou menos. A idade dos 40 costuma-se dizer que é a idade de maturidade. O que é que mudou, o que é que transformou na tua forma de ver o teu interior, que se reflete agora no exterior? Eu acho que o que mais se refletiu foi que, em determinada medida, eu estou a ler o livro sozinho, não estou a ler com outra pessoa, então aquele conhecimento está a entrar, e tu achas que depois de ler o livro, 5 minutos depois, lá está o efeito micro-ondas, que tu consegues imediatamente começar a executar. Então, uma coisa que eu percebi logo: não é possível tu teres esta visão e seres tu a implementar esta visão. Não consegues fazer os dois chapéus. Então aquilo que eu percebi, aquilo que eu entendi foi colaboração. Quem é que eu consigo encontrar no meu ecossistema que me pode ajudar a atingir este objetivo? Quem é que pode estar do meu lado para também agregar valor a esse cliente ou essa entidade que trabalha connosco? Okay? Então foi no mecanismo da colaboração que eu percebi que estavam as competências que me faltavam. Ok? Isso são competências e habilidades. Identificar com quem é que tu vais, e também identificar um modelo do que é preciso saber dividir para reinar, não é? Então significa que, a partir do momento em que tu dizes colaboração, eu tenho que trabalhar com alguém com quem eu esteja sempre a aprender, e não ao contrário. Porque aquilo, quando eu entrava numa empresa, as pessoas diziam: faça, assumiam que tu já sabias fazer, então a empresa recebia o teu ativo. Agora não, eu estou a fazer exatamente isso, é trabalhar com entidades, empresas. Tenho um parceiro, sócio, o Gervásio Lifanissa, da Locus Consulting, que é o meu grande parceiro de negócio, que fazemos uma excelente equipa e que permitiu efetivamente criar a vantagem competitiva perante todos os outros, ou todas as outras empresas que ambicionam ser como nós. Okay? E depois trazer mais partes interessadas ao nível dos determinados fornecedores do ecossistema, trazer os bancos comerciais, não é? Trazer as seguradoras, não é?
mostrar às seguradoras, por exemplo, como é que é possível fazer negócios com rentabilidades muito interessantes, muito acima da média daquilo que eles estão habituados a fazer, e mesmo assim ter precificação, ou seja, de ser extremamente competitivo para o valor acrescentado que estás a entregar a um cliente. Ok? Então foi nesta colaboração que foi o volte-face. E mesmo a partir, né, atualmente, 2022, 2023, o que nós estamos a fazer é aumentar a nossa colaboração. É aquele velho ditado: eu prefiro ser dono de 5% de muito do que ser dono de 100% de zero. 100 vezes zero é zero. E é nesta aprendizagem e neste percurso que pude imediatamente observar quantos mais parceiros ou melhores parceiros, porque às vezes a quantidade não é efetivamente a diferença, né? Identificar os melhores parceiros para poder criar riqueza conjunta, não é? O chamado dividir para reinar, como costuma dizer, não é? Então foi esse volte-face que ainda estou a vivenciar, não é? Que é a colaboração. Muito interessante. Há um outro sentido do termo dividir para reinar que subsume-se que é uma... pejorativo. Exatamente, que é uma divisão no sentido de segregar para que uma terceira entidade, um viento, poder eternizar certo domínio, aproveitando as fragilidades que resultam desta divisão das partes. Que escola de liderança ou que estilo de liderança é este que lhe permite reescrever paradigmas e quebrar utopias, nomeadamente agora que diz-nos a sua concepção e definição de viver para reinar nessa perspectiva? Que escola ou que inspiração quanto líder e em que nível se encontra o Miguel na sua evolução quanto líder? Claro. Isso também defende muito a questão do rei, não é? A posição do rei. O rei tem uma posição de recebimento de favores. O rei não conquista o seu reinado. O rei tem a sua posição já adquirida mesmo quando ele nasce, não é? Então, às vezes a posição de rei é uma posição efetivamente negativa. Mas este reinado que nós estamos aqui a falar é um reinado de agregação de valor. É um reinado diferente, não é? Então, o dividir para reinar é o reinar, mas é o construir mais, não é? Ter acesso a mais, construir mais e agregar mais valor. Nesta fase, o que eu digo e digo muito aos meus colaboradores, digo assim: eu anseio pelo dia em que vocês, como meus colaboradores, possam ser os meus professores. Então estou sempre a dizer: vocês têm que estudar, vocês têm que perceber, vocês têm que antecipar. Eu tenho que ser cada vez mais inútil, não é? O líder tem que se tornar inútil. Quando o líder se torna inútil, ele percebe: a minha tarefa está feita. Eu já criei novos líderes. Eu já criei conhecimento. Vou passar para um novo projeto. Um projeto onde eu possa voltar a ser útil. Portanto, aquilo que eu vejo como fator de liderança é quando o líder deixa de ser líder, quando ele constrói outros líderes e até se torna inútil naquele processo. Quando ele se esvazia. E este é sempre o meu modelo. Só para entender, na minha empresa, eu digo aos meus colaboradores: ninguém precisa de vender. Eu sou o único vendedor da empresa. Mas como?
Sempre dizem que todas as pessoas na empresa têm que vender. Eu digo, não. Ninguém precisa de vender. Mas tudo o resto vocês têm que fazer muito bem. Vocês têm que manter o nível de serviços, têm que fidelizar os clientes, têm que estar sempre disponíveis. Mas eu não preciso que vocês tragam nenhum cliente. Isto é uma posição super cómoda para qualquer pessoa que trabalha numa empresa, se formos a ver. Porque hoje em dia dizem que se tu não venderes, não vais crescer na tua empresa. Eu faço exatamente o contrário. Vais ser muito bom tecnicamente. Porquê que eu estou a dizer isso? Porque tu, para poderes vender, tu tens de ser muito bom tecnicamente. Hoje não se fala de vendedor, fala-se de desenvolvedor de negócios, não é? 50% de um desenvolvedor de negócio é estudar aquilo que está a desenvolver, os produtos e serviços, melhoria contínua. E os outros 50% do tempo é vender. Então, se as pessoas que trabalham comigo não conhecerem afincadamente, não forem melhores do que eu nas áreas técnicas, então eles não vão ser bons vendedores no futuro. Então, sem eles saberem, eu estou a prepará-los para o futuro. Ok? Então são estes pequenas lições que eu tive de vida, não é? Que me permitem de alguma forma ser um empresário ou uma pessoa diferenciada, não é? E que procura sempre criar conhecimento, criar capacidade nos outros, porque eu sei que esta capacidade que estamos a criar naqueles outros vai ter um impacto extremamente positivo na vida dessas outras pessoas, porque eu passei pelo mesmo processo. Exatamente. Não é? Quando alguém me disse, está aqui os dossiês, pastas, livros, lê, vai aprender sozinho, e tu ficas com aquela coisa, este tipo não quer que eu fique aqui, eu quero ir às reuniões, não é? Então, como passei por esse processo, então agora eu uso também esse processo para criar capacidade. Que é uma pedagogia, né? É uma pedagogia, sim. É uma pedagogia. Okay. Hoje, como empreendedor e também investidor, qual é a estratégia de investimento que adota para poder gerir o risco e a rentabilidade do seu portfólio? Certo. Bem, como é que nós atuamos? Nós sempre vamos procurar uma necessidade do mercado que ninguém está a oferecer. Que ninguém está a oferecer solução. É sempre essa a nossa forma de estar. Okay. E um produto ou serviço que não é afetado tanto por ambientes macroeconómicos e que está ligado a uma cultura de conhecimento muito forte, onde as aquisições de competências são extremamente difíceis de serem conseguidas, e por isso dá-te uma vantagem quase que absoluta durante um período muito longo. Então, o que nós fazemos é identificar sempre negócios onde ninguém está a operar. E fazemos o processo de evangelização do mercado. Daí a vantagem de saber viver com pouco. Porque enquanto estiveres a fazer a evangelização do mercado, é claro que não vais ter vendas. Sim. Não é possível. Então trabalhas sempre nas necessidades futuras e onde tu muito provavelmente não vais ter competidores no mercado. Quando esses competidores vierem para o mercado, a tua economia de experiência é tão grande que tu vais estar sempre um passo à frente desses competidores. Onde vais poder deixar um legado e poder ser considerado um especialista desse setor. Portanto, a nossa visão não é criar negócios e investimentos, e é o que eu digo muito aos nossos clientes: podes informar de tudo da tua empresa, porque eu não estou interessado no teu negócio. Eu não quero ser industrial, eu não quero ser dono de um posto de combustível, eu não quero vender batatas, eu não quero ser construtor, eu não quero ser trader. Isso é o que tu queres.
Então, eu apenas preciso da tua informação, daquilo que tu queres, daquilo que tu sonhas, que é para eu poder ajudar-te a atingir esse patamar. Eu não te invejo. António Sandy, eu não te invejo. Todos os teus, todas as tuas concretizações eu aplaudo. Então é nesse sentido de criar esse laço com as entidades a quem nós nos propomos ajudar, que eles tenham confiança que o nosso principal projeto é ajudá-los a crescer. E é por isso que quando nós ouvimos as necessidades de um cliente, a cabeça está a funcionar. E diz assim, esta necessidade deste cliente não é a necessidade deste cliente, é a necessidade deste setor. Aliás, não é a necessidade deste setor, é a necessidade do país. Então, que solução é que eu vou trazer para o mercado que vai resolver esta necessidade? Isso chama ser empreendedor, porque para mim a única posição de ser empreendedor é alguém que identifica uma necessidade no mercado e batalha arduamente para encontrar uma solução e essa solução vinga no mercado, porque muitas das vezes há pessoas que são empreendedores e que não passam da startup, não é? Que identificaram a necessidade, identificaram uma solução, mas não a conseguiram implementar no mercado e morreu. E que pode acontecer comigo e pode acontecer com outros, não é? Mas é aí onde nós vemos o nosso diferencial. É apostar sempre no cavalo mais fraco, naquele que ninguém está a olhar para ele, não é? O underdog, não é? O underdog. Nós somos um underdog, okay? E ganhar sendo underdog, okay? Por isso é que neste momento podemos ser parceiros dos big players, das seguradoras, dos bancos comerciais, são aqueles que lideram o sistema financeiro e já ser considerados por estes parceiros de negócio, né? E em 2023 vão aparecer mais coisas. Já identificámos outras posições de underdog. É isso. Já não vou perguntar pelos livros porque já lançou um, mas iria perguntar o seguinte: como é que o Miguel cuida de si próprio? Mentalmente, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, para poder também cuidar dos outros. Ok. Como é que se enriquece interiormente para depois poder exteriorizar? Certo. Olha, há pessoas que dizem que trabalham para viver. Eu vivo para trabalhar. Um dos meus empregados, colaboradores, deu uma chave onde diz exatamente isso. Não é? Mas porquê que estás a fazer isso? Porquê que estás-me a entregar isso? Eu não sou esta pessoa. Mas ele percebeu que eu era essa pessoa. Enquanto eu sentir que estou a acrescentar valor, a minha parte mental está completamente tratada. Completamente tratada. As pessoas dizem, tu tens que fazer o exercício físico, tens que ser equilibrado. Mas há equilíbrios, os equilíbrios variam de pessoa para pessoa. Com certeza. Nós não temos que nos dividir em 4 partes, 25, 25, 25%. Há pessoas que precisam de estar 80% do seu tempo dedicadas ao trabalho, não é? E 20% do seu tempo dedicado à família. Mas o importante é que esses 20% valham efetivamente, ou seja, o suficientemente valiosos para tu poderes contribuir para a tua família e a tua família também contribuir para o teu bem-estar. Portanto, eu vejo na minha família, obviamente, um suporte enormíssimo. Mas isso não quer dizer, não é, que eu tenha que estar, vamos dizer, ou parar de trabalhar para ir tratar sempre do assunto da família. Felizmente tenho a sorte de muitas vezes conseguir ainda, levo os meus miúdos à escola todos os dias. Isso é uma coisa que não abdico. Ok? Tento de alguma forma estar próximo daquilo que eles estão a fazer, não podendo, sei que tenho a minha mulher que está próxima deles, apesar de também ter a sua atividade
profissional, mas sempre com esta atitude de dizer assim, epá, infelizmente, Miguel, tu és assim, não vale a pena mudar, ninguém vai te mudar. Tu vives para trabalhar, tu não trabalhas para viver. Ok? Independentemente dos resultados, não é? Porque nós não podemos ser medidos em resultados, em ativos, em casas, em carros. São os resultados, há muitos resultados qualitativos que se advêm, não é? Então é mais ou menos nisto que eu estou a equilibrar. Eu não sofro, não, é muito raro eu ler livros de autoajuda. Sinto que não preciso. Sinto que já tenho essa visão sobre a vida. Ou seja, a vida já me ensinou, não é? E às vezes a gente vê outras pessoas que estão sempre sedentos de ler e tudo mais, mas não é preciso tu estar sempre a ler para poderes aplicar. O importante é aplicar o pouco que tu aprendes, tu aplicares. É aquela questão de passar à execução. É a atitude. Teres valores internos. Os meus valores internos estão bem identificados, não é? E esses valores internos têm que gerar ações. É fazer essas ações. Se os teus valores internos estiverem alinhados, se tu não tiveres um subconsciente que te ponha para baixo, não é? Que seja limitador, não é? Crenças que limitam o teu dia a dia, que é o problema da maioria das pessoas, é terem crenças que limitam as ações do dia a dia e não ter valores bem vincados, não é? Tu vais sempre sentir que está alguma coisa em falta, não é? Neste caso, o que eu pude fazer, e não foi assim há tanto tempo, né? É aquela idade acima dos 35 até aos 40 e tudo mais, em que tu alinhas efetivamente quais são os teus valores e começas a atuar de acordo com efetivamente os teus valores. Portanto, é um pouco complicado eu dizer a uma pessoa de 22 ou de 23 anos para ele ter esta atitude, porque é muito difícil, porque é um processo, não é? Portanto, é isto que eu faço e já estou alinhado há muito tempo, felizmente. Como um profissional com muita experiência e mais prática também do que experiência, conhecimento bem vincado e com resultados concretos das tuas ações, das tuas crenças, para quando é que se pode esperar um projeto em forma de um livro, de um documentário, qualquer que seja o formato de algo que possa transmitir esta diversidade e também riqueza nessa mesma diversidade em termos de conhecimento para tantos outros? Olha, eu ontem estive reunido com um empresário e ele disse-me que mostrou-se um pouco arrependido, porque parou um tempo da sua parte para escrever um livro e descuidou-se da vida empresarial. O que aconteceu foi uma conversa, não é? Descuidou-se da vida empresarial. E portanto eu não tenho planos neste momento de escrever no livro, nem sei quando vou escrever, nem sei se alguma vez irei escrever. E tu também não precisas escrever um livro para seres considerado. Acredito que o legado que irei deixar vai ser vincado de outra forma. Vai ser vincado de outra forma. O valor criado vai ser apresentado de outra forma. Mas não posso dizer que nunca digas nunca, né? Quem sabe um dia possa ser representado num formato, não sei se os livros são as melhores opções ou não, ou se mesmo, quem sabe um dia possa fazer também um podcast como o António Sandy está a fazer, para poder deixar o nosso legado, né? Porque atualmente os mecanismos de transferência de conhecimento,
habilidades e competências é feito de muitas formas e efetivos. Mas neste momento não tenho nenhum plano efetivo de escrever nenhum livro. Muito bem. Miguel, já muito obrigado por este tempo que podemos privar e produzir esta peça que certamente vai iluminar muitas pessoas que acompanham este programa. Assim desejamos os maiores sucessos. Hoje, como o último dia do ano, desejamos um feliz e próximo 2023, os maiores sucessos na CBS, na família, nos seus projetos atuais e vindouros, e que o Criador continue a abençoar-lhe abundantemente. Muito obrigado, António Sandy, obrigado ao Chad Coaching por ter dado esta oportunidade ainda em 2022. Eu já vinha assistir a alguns dos podcasts do Chad Coaching e dizia, quem sabe um dia eu possa estar aqui presente e partilhar. Chegou ainda durante 2022. Acho que vamos ter pelo menos, se calhar em 2023, pelo menos mais uns 40 ou 48 chás de coaching. Vais ter que identificar a quantidade de personalidades que efetivamente esse é um desafio. Vou deixá-lo contigo. E também desejar a todos que acompanham esta tua iniciativa um feliz 2023, continuação de umas boas festas e que sejam felizes. Muitíssimo obrigado. Obrigado. Estas lições encontram disponíveis nas nossas plataformas Facebook, António Sandy_Oficial, no nosso canal YouTube, António Sandy_LDA, e no nosso aplicativo Elo App. Um abraço de luz e até breve.